Olha, algo particular enquanto professor. Eu percebi que os alunos eles tinham uma grande dificuldade em acompanhar o passo a passo da representação de uma ligação química. Daí eu passei a trabalhar com os meus alunos as ligações químicas em 4 passos. Isso você encontra em qualquer livro didático. Mas lembrando que eu estou buscando a representação de uma forma mais didática na linguagem dos alunos. Não estou aqui querendo usar linguagem científica. Longe de mim nesse momento aqui por linguagem científica. Essa aula é uma aula para iniciantes. Então, olha, eu costumo trabalhar a ligação química nesses 4 passos. Primeiro passo, eu trabalho com os meus alunos a identificação das cargas elétricas dos elementos químicos da reação. O segundo passo, que é a construção da fórmula química do composto iônico. O terceiro passo, em que eu trabalho com os meus alunos, é a construção da fórmula eletrônica de Lewis, ou representação por elétrons, da ligação química. E o quarto passo, em que eu trabalho com os meus alunos, é a representação estrutural da ligação química, ou o modelo estrutural plano dos elementos. Então eu vou estar detalhando agora 4 passos. Peço bastante atenção de você, aluno, para esses 4 passos. Vamos lá. Primeiro passo, que é a identificação das cargas eletrovalentes dos elementos químicos envolvidos na reação. Vou usar como exemplo o fluoreto de magnésio. Olha, quando eu chego nessa etapa da tabela periódica, numa sala de aula, e quando eu falo aos meus alunos, olha, vocês vão ter que decorar a tabela periódica. Principalmente os elementos químicos da família 1A. Nesse momento, há um reboliço na sala. Porque eles acham que é impossível, professor, quer dizer, usam N desculpas para demonstrar a impossibilidade desse fato. Mas como já mostrei lá na videoaula sobre tabela periódica, que não é impossível. Agora, por que naquela etapa eu queria que os meus alunos, ou propus eles a decorar a família A? Por quê? Nesse passo aqui, nós temos o seguinte: fluoreto de magnésio. Fluoreto, flúor, F, e o magnésio, Mg. Então, magnésio, família 2A. Flúor, família 7A. Se você aprendeu a tabela periódica, você sabe a posição dos elementos químicos. Se está na família 2A, ele tem 2 elétrons. Se está na família 7A, 7 elétrons nas suas últimas camadas. Na última camada. Se ele tem 2 elétrons na última camada, é porque ele pertence ao grupo dos cátions. Então a tendência dele é ceder o quê? Os 2 elétrons que ele tem na última camada. E a família 7A, por ter 7, ele pertence aos ânion. Então ele vai receber elétron. Receber quanto? O que falta para 8. Receber 1. Então nós temos cátion, que é o magnésio, e ânion, que é o flúor. Esse é o primeiro passo. Identificar quais são as cargas eletrovalentes de cada elemento químico. Quem é cátion, quem é ânion. Quem ganha, quem perde, numa linguagem mais popular. Identificado quem é cátion, quem é ânion, vamos para o segundo passo. A construção da fórmula química do composto iônico. No caso, estamos trabalhando com o fluoreto de magnésio. Magnésio e flúor. O magnésio, lembrando, segundo a tabela periódica,
2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda camada. Então, se ele tem 2 elétrons na última camada, ele é um cátion. Por ser um cátion, ele vai ter que ceder esses 2 elétrons. Então, nós representamos com mais 2. O flúor tem 7 elétrons na sua última camada. Para 8 tem que receber o quê? Receber 1 elétron. Na demonstração da fórmula química, nós temos o que vai ceder, nós temos o que vai receber. Agora, o que acontece com isso? A carga elétrica do magnésio, novamente, a carga elétrica do magnésio se desloca para o flúor. E a carga do flúor se desloca para o magnésio. Então, nós temos a seguinte formulação. MgF2. Por quê? A carga do magnésio, a tendência dela é se deslocar, porque o magnésio vai ceder. E quem vai receber essa carga? O flúor. Ah, professor, mas eu preciso de 1. Mas o magnésio tem que ceder 2. Ele tem que ceder todos os elétrons para que de 2 da última ele caia para 8 elétrons. E assim ele também obedeça ao octeto. Ah, e por que na fórmula o menos 1 não aparece? Lembrando, o 1 não precisa aparecer. E, consequentemente, a carga dele não precisa. Tá? Então nós temos a fórmula química do fluoreto de magnésio. MgF2. Esse é o segundo passo. Vamos ao terceiro passo. A construção da fórmula eletrônica de Lewis, ou a representação através de elétrons. É comum nos livros, né, nós temos lá a determinação, né, estrutura de Lewis, né? Então, forma por elétron. O magnésio, lembrando, tem 2 na última camada. Vai se juntar ao flúor, que tem 7 na última camada. Nós fizemos isso no segundo passo. E nós alcançamos a fórmula do fluoreto de magnésio, MgF2. Então, na representação de Lewis, nós teremos o magnésio. Por ter 2 elétrons na última camada, eu posso colocar 2 bolinhas para representar os 2 elétrons da última camada. E nós temos quantos flúor? 2. Por que 2? Porque a fórmula química é F2, quer dizer, eu tenho 2 átomos de flúor. O flúor está na família 7A. Então, a sua última camada tem 7 elétrons. Então, eu posso representar por 7x, ou 7 bolinha, qualquer representação. Eu escolhi aqui x. Então, o magnésio tem 2 na última, 2 bolinhas. O flúor tem 7 na última, 7x. Então, o magnésio vai ceder e o flúor vai receber esse elétron. Então, olha, um elétron do magnésio vai se deslocar para o átomo de flúor, que tinha 7, por receber 1, foi para 8. E o outro elétron do magnésio vai se deslocar para o outro átomo de flúor, que tinha 7, com mais 1, foi para 8. Então, nós temos aí a regra de octeto, através do diagrama de Lewis, da estrutura de Lewis. Quer dizer, os 2 elétrons da última camada desapareceu. Olha, aqui nós temos as 2 representações da estrutura de Lewis. Nós temos o primeiro modelo, que é o modelo de transferência de elétrons. E nós temos o segundo modelo aí, ó, com o fundo preto, que é o sistema de ligação circular. Né? Lembrando que eu estou usando linguagens que aproximam do popular do aluno. Então, peço desculpa aí à comunidade científica mais uma vez. Então, olha, você pode utilizar essas 2 representações no seu exercício. A maioria dos professores tendem a dar mais espaço a essa representação que está aí destacada com o fundo preto.
aonde o elétron de magnésio se junta ao elétron de flúor, né? Há uma aproximação dos elétrons. E o outro elétron de magnésio se aproxima do outro elétron de flúor. Lembrando que os dois são aceitos. Vai depender do seu professor. Eu, particularmente, aceito os dois modelos. As duas representações das minhas provas, avaliações. Então vai depender de cada professor.